Porque 18 veneno. Controlando teu corpo. Oi, amores, eu sou André Carvalho e esse é mais um vídeo do canal Vedeco Vibes. No vídeo de hoje, devido a algumas notícias que saíram recentemente, já vi falar sobre muito educação sexual nas escolas, então hoje a gente vai falar sobre conversar com as crianças. Bom, claro que esse assunto do vídeo, ele é mais pra gente fomentar a discussão sobre o assunto, principalmente dentro da casa da família tradicional brasileira, que a gente precisa conversar com as crianças. Porque cada vez mais que o tempo vai passando, a gente percebe que as crianças estão evoluídas com o tempo. Quanto mais vai passando, parece que elas já vão nascendo com mais informações. O que é bom por um lado, porque quanto mais informações ela vai captando, quanto mais curiosidade essa criança vai tendo, é melhor para ela ter essa vivência de vida. Eu, particularmente, quando eu era pequeno, não tive muito educação sexual nem na escola e nem dentro de casa. Era um pouco complicado porque, assim, aí eu não tive essa base familiar, assim, em relação à educação sexual. Então eu acabei procurando na rua, né, na vida, nos rolês da vida. Aí eu acabei descobrindo mais na prática. Só que isso é um assunto que a gente precisa muito discutir. Tá sendo falado agora, depois, até inclusive depois das eleições, foi muito discutido sobre isso. E a gente vai discutir mais sobre isso. E vai surgir muitas coisas sobre isso. E eu vim falar pra vocês algumas informações que eu captei sobre educação sexual. Primeiro de tudo, por que é importante falar sobre educação sexual? Porque é a realidade. Todo mundo, em algum determinado momento da vida, tem contato com a sua vida sexual, tanto em questão a se descobrir, né, o que se sente atraído, tanto em relação ao que gosta, ao que não gosta, até pela questão de saber, de entender pelo menos como funciona. Então acredito que a educação sexual, independente que seja na escola ou dentro de casa, ela é importante justamente para ter esse entendimento, saber como as coisas funcionam, para saber como que coloca uma camisinha, saber como que são os métodos, né, contraceptivos, para saber como se cuidar, para saber diferenciar o que é uma questão sexual do que é uma agressão, saber diferenciar se está sendo agredido fisicamente ou se não está. Então, tudo isso serve para saber como se portar, saber identificar as situações. Informação e conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais informações essa criança ter, obviamente que eu acredito que tem determinados momentos e idades para se entender isso. Obviamente que o discurso, a comunicação, ela parte também de casa. A escola, de certa forma, aqui já tem um vídeo aqui no canal de Cara com Deco sobre educação. Assiste, clica aqui que você assiste, a gente falou um pouco sobre essa questão de família e educar, enfim, vai lá que você vai entender do que eu tô falando. Em relação à educação sexual, eu acredito que seja um complemento das duas coisas. Em casa é estudado, é falado sobre isso, é comentado, é mostrado, sabe? Sem aquele medo mesmo, porque antigamente, pelo menos que eu percebia, é que os pais, eles tinham muito medo de falar sobre sexo com os filhos. Eu não sei se é uma questão de criação ou uma questão de... Eu acho que é uma questão histórica mesmo, enfim. Tem inúmeros fatores que podem ocasionar isso. Mas antigamente era se falado muito menos do que hoje. Mas acredito que se a gente está discutindo sobre isso é porque a gente precisa melhorar de alguma forma. Agora vamos para os dados. Em 2017, o BBC News divulgou uma matéria, uma notícia com várias apurações. Nessa matéria tem informações sobre estupro, tem informações sobre agressão verbal, tem diversas informações. Eu vou colocar aqui no box de informações para vocês lerem se sentirem interesse em ler a matéria por completo. Mas eu vou falar aqui alguns dados que eu trouxe sobre a questão de crianças e adolescentes. Primeiro dado que é 70% das crianças e adolescentes aqui no Brasil são vítimas de estupro. E 56% dessas crianças e adolescentes são agredidas pelos pais ou parentes. Então, tem 70% de crianças que são estupradas e desses 70, 56% são por pessoas próximas, assim, que a gente considera família. E aí, num geralzão, no mínimo 368 mil crianças são estupradas no Brasil, mas só 10% desse número chega até a polícia, ou seja, chega até talvez a mídia, chega até
as estatísticas, chega até os índices, até a polícia, até para tomar uma providência sobre aquilo. E aí outro dado que corrobora também para essa análise, que também é um dado de 2017, 1 em cada 5 crianças que nascem no Brasil é filha de uma mãe adolescente. Uma mãe que adolescente por algum motivo, ela teve uma criança, e esse é um índice. 58% em cima dessas mães adolescentes são mães que não estudavam, que não frequentavam nenhum tipo de escola para ter essa formação. Por um outro lado, agora vamos fazer eu não gosto muito de fazer comparações, mas vamos citar uma outra história, um outro lado de realidade. Na Alemanha, já é permitido, é lei que tenha educação sexual nas escolas. E em 2013 foi um caso que saiu muito na mídia, que um pai de 9 crianças, ele foi preso por proibir que suas filhas, no caso seus filhos, frequentassem aula de educação sexual. Então ele proibia que essas crianças tinham acesso à informação, à questão de entendimento em relação à educação sexual. O que me chamou muita atenção foi recentemente que saiu falando sobre educação sexual nas escolas, em contraponto. Na Alemanha ele já é permitido, tem toda essa questão da educação sexual, o que trazendo aqui para nossa realidade já é diferente. Ainda no Brasil isso não é permitido, já tem muitos debates em andamento em relação a esse tipo de conversa. E aqui no Brasil recentemente saiu uma notícia, uma professora, ela foi afastada, né, de exercer a sua profissão, justamente porque ela estava dando aula de educação sexual para crianças de 9 a 10 anos. E o intuito da aula dela era estritamente para exemplificar os métodos contraceptivos, o uso de camisinhas e principalmente a prevenção de doenças. Então isso saiu na mídia. Eu vou colocar também aqui algumas notícias que saíram sobre essa professora. Se eu não me engano, é em Cascavel. E a prefeitura da cidade afastou essa professora. Hoje ela não tá podendo mais exercer a sua profissão, justamente por ela ter tido, né, essa iniciativa em dar de aula. Eu não sei como funciona por parte da Secretaria de Educação, que eu sei que eles afastaram ela, mas em relação a divulgar essas informações de como são apresentados para esses alunos. Mas eu sei que tem imagens, se não me engano foi ela mesma que postou nas redes sociais, o que causou muita polêmica, porque ela estava dando esse tipo de aula para essas crianças de 9 a 10 anos. Surgiram depois dessa notícia que saiu na mídia novos questionamentos, novas conversas, porque há muitos profissionais que defendem que a educação sexual ela deve ocorrer desde das crianças, no caso, diretamente nesse ensino, seja público ou privado, e tem profissionais que acham que não, que isso deve partir apenas dos pais e que a escola não deve intervir nesse papel, não deve colaborar com essa educação. Os que defendem que isso deve fazer parte da grade de ensino nas escolas, eles colocam exatamente o que faz sentido no primeiro dado que eu trouxe para vocês, que é em relação a estupro. Então, os profissionais que defendem que essa educação sexual ela deve existir nas escolas, coloca que é estritamente importante a criança já diferenciar que é um carinho ou que é um assédio, uma agressão. Então, diversos métodos podem ser trazidos para esse tipo de educação. Eu não sou professora, então não sei alguns que em relação à aprendizagem em si. Mas eles colocam que é importante exemplificar essas situações para justamente essas crianças se identificarem. Já saiu também em notícia de que professores falando sobre isso, não diretamente dando aula sobre educação sexual, mas tocando nessa pauta. Algumas crianças falaram: não, mas peraí, meu pai mexe comigo dessa forma. Não é um carinho. E aí a criança já começou a entender algumas situações e já surgiram alguns casos em relação a isso. Os que não defendem, que acham que isso não deve fazer parte das escolas, apontam que os pais e a criança devem saber o momento de falar sobre sexo e de ter essa educação sexual. Defendem que a escola não deve intervir nesse processo e que isso deve ser particular de cada um. Então, quero saber de vocês. Se vocês, quando criança, tiveram essa educação
educação sexual, se você foi descobrindo com a vida, como foi pra você, o que você acha disso, de ter essa educação sexual nas escolas, porque assim, aqui o vídeo de hoje era mais pra trazer essa reflexão, porque eu acredito que seja importante conversar com a criança, obviamente que os pais e a criança sabem o momento, assim, de falar mais diretamente sobre o assunto, mas também acho que a escola pode ser, sim, um local fundamental para até identificar novos casos, para alertar novos casos, para até contra a violência, né, para combater essa violência, essa agressão, esses estupros. A escola pode contribuir, sim, mas é uma discussão que a gente vai continuar falando sobre isso, e eu quis aqui trazer pro canal, mas pra gente discutir e pensar sobre isso, porque é um assunto que é muito tabu ainda na nossa sociedade, e a gente precisa conversar sobre esse assunto. O vídeo de hoje é isso, eu queria trazer essa reflexão, então converse com quem você acha que talvez gostaria de falar sobre esse assunto nesse momento. A gente vai ver muitos casos sobre isso. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário se tiver alguma notícia sobre isso para compartilhar com a gente. Deixa seu like, compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, se possível, e me siga lá nas redes sociais também. Quer ver Deco Vibes em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.